A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor. Logo, logo estaremos iniciando a nossa aula da classe de jovens. Compartilha com os irmãos. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um amém, ok? Para que nós possamos dar início à nossa aula. Você que está me ouvindo aí, dá um amém. Glória a Deus. Elivânia Valeiro. A tela está normal, irmãos? Vocês estão vendo ela? Porque a irmã falou que semana passada a aula ficou meio de lado. Você pode confirmar se a tela está ok, se o som está chegando audível. Glória a Deus, nós vamos para a lição número 3. Que fala Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O áudio está bom e a imagem também está correta, né? De forma horizontal. Então, para dar início, vamos novamente começar com nossas orações para pedir a Deus intervenção, pedir a Deus misericórdia, que só estamos aqui pela graça de Deus. Deixa eu ajeitar aqui o outro celular, porque eu não consigo ver as mensagens neste. Glória a Deus, vamos lá. Então vamos dar início. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, rendemos a Ti, Senhor, te agradecendo por esta rica oportunidade que uma vez mais Tu concede para estarmos juntos aqui nessa live, para falar do Teu amor, da Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui unicamente, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Que nossa tarde seja abençoada com a Tua presença, que Teu Santo Espírito venha ministrar nos nossos corações, para que possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez, cheio da unção do Teu poder, da graça e principalmente do Teu conhecimento. Fica conosco, é assim que este servo te ora e te agradece, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tá ótimo, obrigado pelo retorno, irmã Elivânia, obrigado pelo seu retorno. A nossa aula de hoje é a lição 3, ela fala Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O texto áureo está em Romanos 9, versículo 5, que diz o seguinte:
dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática. Assim como é heresia negar a divindade de Cristo, também é heresia negar-lhe a humanidade. A natureza divina e humana estão juntas na pessoa única de Jesus Cristo. Ora, se pessoas negam esse fato, é porque elas não conhecem Jesus Cristo. Né? Na lição passada, nós falamos muito, discorremos sobre e o Verbo se fez carne e discorremos sobre muitas evidências físicas, espirituais, e que Jesus era o próprio Deus. E infelizmente existem ainda pessoas que negam, e tem até filósofos da antiguidade e da atualidade que negam essa verdade absoluta. Negar essa verdade, ela parte do pressuposto de que eles não entendem, não buscam entender, não leem e não compreendem. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que nós devemos entender quando lemos a Bíblia. É ler, compreender e viver. Quem não leu não compreende e assim não vai viver. E aos olhos humanos ou dos incrédulos é um livro qualquer. Mas bem sabemos, e já discutimos sobre isso, que a Bíblia é devidamente inspirada como está escrito. E o próprio Cristo, ele diz, vocês pecam por não ler as Escrituras e porventura não conhecem o poder de Deus. Mas nós vamos discorrer a nossa lição hoje para enfatizar mais ainda esses aspectos, trazendo Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem. Eu queria já dar início, esse tema já traz uma reflexão muito profunda, e eu não queria perder essa oportunidade de contextualizar este Cristo como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus. Por quê? Quando fala verdadeiro, fala de verdade. E lá em João 8,36 fala sobre isso, em 8,32 fala sobre isso, João 14,16 também fala sobre isso, e eu queria pegar esses contrapontos e já fazer um início mostrando essas verdades. Vamos lá. Lá em João 14,6 disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí quando nós vamos lá para a verdade, onde João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá João 8,36 diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então vamos lá, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Aí lá, quando diz, João 8,36 diz assim, ó, se pois o Filho vos, ou Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta verdade está implícita e Jesus confirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós já temos aqui o nosso embasamento para nosso início de aula, Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Né? Porque as escrituras elas fazem esse trocadilho aqui, que não é trocadilho, é a revelação de Deus para conosco. Né? E nós vamos discorrer isso na lição. Quem é a verdade? A verdade é única e absoluta. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, porque a única verdade é Cristo. Como podemos afirmar isso com tanta clareza? Que se não fosse assim, os inimigos dele não teriam escrito sobre ele. Então, se nós vermos na história, os inimigos falaram sobre os acontecimentos de Jesus.
E também nós vimos nos evangelhos, onde Mateus e João eram apóstolos, e Lucas e Marcos não eram. Eles ouviram os relatos de Paulo, e aí eles foram, um era médico, historiador, e foram checar essa informação. Então, anos depois, Lucas veio a essa cidade, fez os caminhos que Jesus fez, conversou com as pessoas, e as pessoas, ou seja, tempos depois, fizeram os relatos semelhantes ou iguais àquele que Paulo relatava. Então, ou seja, não foi a mesma, ou seja, a gente poderia, se fosse todos os apóstolos que tivessem escritos, poderia dizer, eles contaram a história que eles quiseram contar. Mas alguém extra, um médico e historiador, voltou e confirmou naquela sociedade tudo o que acontecera, e as coisas foram semelhantes, iguais, parecidas, mostrando e contextualizando o que era a pura verdade. Mas vamos para o nosso texto bíblico, para dar início à nossa aula. Está em Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Romanos, capítulo 1, do versículo de 1 a 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos passando por este momento difícil, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos firmes e fortes, porque Deus dá vitória àqueles a quem o busca de forma verdadeira. Leiamos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ou as boas novas, que o que quer dizer a palavra Evangelho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o favor imerecido e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Vós também, todos nós somos chamados a ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, ou separados nesse sentido, graças e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos aqui de santo, amados, muitos que não conhecem as Escrituras e não conhecem o caminho de Deus, e nós falamos que somos santos, vem logo a retórica: santo só Deus, ninguém pode ser santo. Na verdade, esse santo, nós já falamos e vamos refrisar, é santo de separados, de escolhidos. De fato, santo dos santos, somente o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Introdução. Esta lição fala das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Jesus viveu entre nós, empregando as qualificações e características humanas, exceto o pecado. Ou seja, tudo que nós fomos, sentimos, comemos, bebemos, dormimos, Jesus também sentiu. A diferença é que Jesus não era pecador. Ele era livre do pecado. Como Deus, ele manifestou todo o seu poder e glória. Ele é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro e perfeito homem, algo desconhecido da raça humana devido à queda no Éden. Deveríamos ser igual a Jesus, semelhante a ele, como fomos criados. Lá em Gênesis, Deus diz: e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa semelhança era em tudo.
o homem, através do pecado, que imputou em si este mal que até hoje está sobre nós, mas que o Senhor veio para perdoar o meu, o seu e o pecado da humanidade. Assim nós possamos nos arrepender de tudo isso. Seja bem-vindo, irmã Ivan, Pai do Senhor, Cleito Lopes, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Vamos para... Dentro do texto que nós acabamos de ler, tem 3 situações que eu queria colocar para os irmãos. No versículo 1, Paulo conhece a verdade. Por isso que ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado. Paulo, no primeiro versículo, diz claramente que conheceu a verdade. E Paulo, para quem não lembra da história de Paulo, Paulo veio desde menino, criado aos pés de seu tio Gamaliel, ou seja, criado aos pés de um conhecedor da palavra, de um mestre. Gamaliel era um mestre da lei, conhecedor da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Paulo, conhecedor da palavra, mas não conhecia verdadeiramente Cristo. Quando que Paulo conhece Cristo de verdade? Porque ele lia as Escrituras, mas não conhecia o verdadeiro Cristo. Quando ele vai para Damasco, vê uma luz sobre ele, e aí Jesus se apresenta a ele e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, tu fala tanto comigo, tu defende tanto as Escrituras, mas tu não me conhece. E naquele momento ele diz: Senhor, ele reconhece. Então a verdade se revelou para Paulo. Por isso que Paulo, quando diz Paulo, servo de Jesus, aí ele agora já tem a verdade revelada. Ou seja, o que é a verdade, que eu falei na introdução, é Cristo. Então Cristo se revela a Paulo, e Paulo torna-se, depois de Jesus, o segundo homem mais temente, mais fervoroso, mais defensor da fé, capaz de ser apedrejado, de ser açoitado e não negar a fé cristã. O segundo ponto está no versículo 5, diz o seguinte: como todo servo devemos ser obediente à fé. Eu destaco aqui a palavra obediência. Não tem como você seguir a Jesus ou servir a Jesus se você não for obediente. Olha o que diz aqui no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Baseado na obediência. E aí o terceiro ponto desse texto que nós lemos, antes de entrar nos tópicos, fala sobre todos nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Olha o que diz: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, amados, todos nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Porque ele disse: ide, pregai o evangelho, as boas novas, o reino, a toda criatura. Aquele que ouvir e ser batizado será salvo. Ou seja, ele abre esse leque a todos. Mas vamos entrar agora nos nossos tópicos, porque esta aula merecia ser 2 horas, mas nós não podemos aqui, porque tem culto logo mais. Primeiro tópico: a natureza humana de Jesus. Ou seja, como natureza humana. Como nós estamos estudando que ele era 100% homem e 100% Deus, então nós vamos discorrer aqui em pontos que provam que ele era 100% homem. E depois nós vamos discorrer onde mostra a sua divindade de novo, mostrando que ele era 100% Deus. Primeiro subtópico da natureza divina. Nasceu
da descendência de Davi segundo a carne, no versículo 3 que nós lemos. Essa expressão, usada a miúde ou constantemente por Paulo, revela a identidade de Jesus com a humanidade. Ou seja, de fato, ele viveu entre nós, ele foi humano. O apóstolo empregou o termo carne com esse mesmo sentido em Romanos 5,9, que nós lemos no prefácio. Era conveniente que Jesus viesse ao mundo como homem. Se assim não fora, não poderia sofrer e, por conseguinte, ser o Salvador da humanidade. Hebreus 2,17. Abra sua Bíblia, para a gente fechar esse ponto que Paulo quis dizer. Hebreus 2,17. Hebreus, versículo 17. Diz o seguinte: pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, ou seja, contudo, fosse semelhante aos homens, a irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Amados, o que Deus fez? E o que Ele quer que nós façamos? Fazendo um contraponto. Ele se pôs em nosso lugar. Ele teve empatia. Ele entendeu as nossas dores. Ele entendeu os nossos sofrimentos. Ele entendeu o que nós passamos de angústia, de sono. Porque ele sentiu. E muitas das vezes, quando Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, essa expressão nós temos que se apoderar dela também. Porque uma vez que aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ter empatia, ou seja, saber sentir a dor do outro, ou me colocar no lugar do outro, assim como Jesus fez. Na verdade, sentir a dor do outro, empatia. O contrário disso é apatia, avesso a isso. Mas o Senhor quer que nós sejamos semelhante, assim como Ele nos criou, semelhante a Ele. E por essa semelhança que Ele se colocou em nosso lugar e se fez carne e habitou entre nós, lá em João 1, versículo 14. A humanidade de Jesus. Vamos para a Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses, humanidade de Jesus, ou seja, Ele foi humano. Mas vamos lá para Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Nós estamos falando da humanidade de Cristo. Diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Olha ele falando dele mesmo. E aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ou seja, depois que ele saiu de sua glória, humilhando a si mesmo, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que fantástico. A confirmação desse homem divino, desse Deus, que se tornou semelhante ao homem, que sofreu as suas dores, e nós hoje contemplamos todo este sacrifício.
E o interessante aqui, amados, que a gente deve bem frisar, é que ele mais aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se despiu de sua glória para ser semelhante a nós, uma vez que ele já nos tinha feito semelhante a ele na criação. Então, quando Deus se faz semelhante a nós, e nós fomos feitos semelhante a ele, nós não valorizamos no sentido de nós como Adão, porque o homem foi feito perfeito. Ele deixou que a perfeição se sobreviesse sobre ele, mas Deus o fez perfeito. Porque em toda a criação, inclusive no homem, quando o Senhor fez e disse, e é bom. E é bom até o homem. E quando ele nos fez igual a ele, semelhante a ele, fez em autoridade, poder, glória. Em tudo ele nos fez semelhante a ele. Até o poder que Deus tem de criar, ele concedeu ao homem. Veja bem, lá em Gênesis, quando ele diz, crescei e multiplicai e povoai toda a terra. Crescei e multiplicai. Quem é que vai crescer e multiplicar? O homem. Deus deu poder ao homem de criar um outro ser. Coisa que o inimigo caído, com todo o poder que ele tem, ele não pode fazer isso. Então Deus deu o poder ao homem de procriar. Deu o poder de fazer um outro homem, em outras palavras. Ainda disse mais, e domine sobre tudo que há sobre a terra, sobre as águas, sobre os peixes, sobre tudo. E tenha domínio. Quem tem domínio sobre algo tem poder. Então Deus deu autoridade, poder, semelhante ao seu. Mas o homem desperdiçou. Mas isso é só para mostrar a natureza humana de Deus. Mas vamos para suas características no segundo tópico. Características humanas para confirmar o que nós estamos falando. Os evangelhos revelam que Jesus possuía atributos próprios do ser humano, embora gerado por ato sobrenatural do Espírito Santo. O mestre nascera de uma mulher, está lá em Mateus 1,18. Mas tem algumas características que mostram que ele era semelhante e igual a nós. Vamos dar uma sequência. Irmãos e irmãs, e que ele teve fome. Lá em Mateus 13,55, fala que ele teve irmãos. Quem eram os irmãos dele? Lá diz, fala aqui, Tiago, José, Simão e Judas. E esse Judas aqui não é o Judas a qual o traiu, era o Judas, seu irmão. Então, como natureza humana, assim como nós, ele também teve irmãos. Mas aí também diz ainda que ele sentiu sono, fome, sede e cansaço. Sofreu, chorou, e tudo isso tem como comprovar. Veja lá. E teve sono. Marcos capítulo 4, versículo 38 diz, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada na tempestade. Ele estava dormindo e os discípulos foram acordá-lo. Ele sentiu cansaço. Como nós, ele também sentiu cansaço. Lá em João capítulo 4, versículo 6 diz, e ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Jesus se cansou. Como um homem, Jesus se cansou. Jesus, amados, teve sede. Lembra na cruz que ele pediu água e deram vinagre a ele, ele teve sede. E não deixando de menos, Jesus chorou. Chorou quando o seu amigo estava morto. Chorou por Lázaro. Jesus chorou. Jesus se alegrou na festa, teve alegria. Jesus se angustiou, suou sangue, ou seja, teve angústia quando estava lá orando e disse, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Ele se angustiou, de tal maneira que transpirou sangue.
transpirou como homem. Jesus ficou triste, se alegrou, chorou. Jesus tinha características humanas, porque ele estava no corpo humano, então Jesus também era humano. E a Bíblia nos mostra várias passagens do que o homem sente, nosso Deus também, de forma encarnada, sentiu. Mas, como falamos, Deus, a sua natureza humana, provamos dentro da Bíblia, falamos da sua natureza como características, que ele sofreu, chorou, trabalhou, teve um trabalho, ajudou seu pai, foi carpinteiro, aprendeu com seu pai. Então ele teve características humanas que revelavam a sua natureza humana. Mas no segundo subtópico, nós vamos falar sobre a natureza divina. Ou seja, falamos de tudo o que concretizou que era humano e real. E para ter todos esses fatos escritos, amados, alguém registrou, alguém viu, alguém contou. Não é alguém que disse de forma deliberada, eu acho que vi, eu acho, não. Está escrito porque alguém acompanhou, viu. Não foi Jesus que escreveu. Foi alguém que escreveu sobre ele e dele. Né? O segundo subtópico vai falar sobre a natureza divina de Jesus. E no primeiro subtópico diz, explícita na declaração Filho de Deus. Jesus declara nesse momento ser Filho de Deus igual ao Pai. Abra sua Bíblia lá em João 5, a partir do versículo 17, para nós mostrarmos o ponto. Tem vários outros pontos, mas eu peguei esta referência para estarmos tratando do que o próprio Jesus falou. Ele diz o seguinte, isso quando ele está na sinagoga, João capítulo 5, a partir do versículo 17 a 18. Ele estava na sinagoga e curou no sábado. Aí os fariseus, querendo interpelá-lo, fez perguntas e ele disse, meu pai trabalha até agora. Olha a colocação de Jesus. Meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. No versículo 18, continuando, diz, por isso, pois os judeus procuraram matá-lo. Ou seja, esse homem está profanando o sábado. Ainda diz que o pai trabalha e ele também está dizendo que é Deus. Porque não só quebrantando o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aí escandalizou os judeus. Porque além de dizer que ele era filho e que ele era igual ao próprio pai. Só que lá em João 10:30, vamos acompanhar lá, João 10:30, ele de novo revela de forma mais veemente que ele é o próprio Deus. Diz assim, ó, Deus se revela diretamente. Ele diz assim, simples, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Bom, se vocês acham que dizer que ser filho de Deus é um escândalo para vocês, e se eu disser que eu e o Pai somos um, foi isso que ele disse lá em João 10:30. Mas, amados, aqui nós estamos falando da natureza divina de Cristo, né? E aí ele se revela como divino, como filho é igual ao Pai, e dizendo que é um só. Isso é Cristo falando. Mas lá na frente, lá em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20, João confirma que conheceu também a verdade e conviveu com essa verdade. Olha o que João diz em sua carta, no capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, já veio, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, aí falando de novo da verdade, que é Ele,
E no que é verdadeiro estamos, ou seja, estamos em Cristo. Ele está falando que ele conheceu a verdade, acredita na verdade e que está na verdade, ou seja, que está com Cristo. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então agora, o apóstolo João, assim como Paulo se revela no início do texto que nós lemos, que era servo do Senhor, o apóstolo João, sem sombra de dúvida, faz um texto mostrando que ele realmente é Deus. Leiamos novamente para a gente fixar. João diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, já está aqui. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, quem tem o Espírito de Deus consegue distinguir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que é Cristo e o que não é Cristo. E no que é verdadeiro estamos, ou seja, e no que é Cristo nós estamos nele. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo, que este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha agora a revelação divina falada por Deus e reverberada, ou falada, ou relembrada, ou explicitamente confirmada pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Agora, meus amados irmãos, o segundo subtópico da natureza divina fala explícita em seus ministérios. Então, assim, Cristo mostrou que é o Filho, que é Deus, que é o Pai, se revelou. João confirma essa natureza, porque conviveu com ele. Agora, vamos falar da explicitação do seu ministério, que essa divindade ela apareceu de alguma forma. Ela não foi assim porventura, ele foi divino, mas o Senhor provou isso ao decorrer de sua trajetória. Jesus nunca disse, eu acho, nunca disse isso. Eu penso, eu suponho, jamais afirmou não poder resolver este ou aquele problema. Para o Mestre, não há impossível. Jesus não somente declarou ser Deus, mas revelou suas qualidades divinas, demonstrando seu poder sobre a natureza, mostrando suas qualidades divinas sobre a natureza. Lembra da questão da tempestade? Parou o vento, parou o mar, parou a tempestade, ou seja, os apóstolos ficaram, quem é este? Que até o mar, o vento obedece, mostrando o seu poder, sua natureza divina. Ele veio, ele perdoou pecados, ele perdoou aqueles que, num momento ele julgou as pessoas. Aquela mulher, quando ia ser apedrejada, e aí ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e olhou, e a mulher olhou, não viu ninguém, e ela disse, olha, cadê os teus acusadores? Se eles não te acusaram, eu também não. Vai e não peques mais, ou seja, perdoou pecados, curou as enfermidades, os inúmeros milagres divinos. Eu gosto de lembrar que Jesus fez milagres aos quais para aquela época era impossível. Era impossível curar um leproso, não tinha cura. Então quando Deus cura, Ele está fazendo milagre de uma forma divina. Então, e muitos outros milagres que Jesus fez, provando a sua divindade. E mais uma vez lembrando, que nós já estudamos sobre isso, que Jesus, na sua essência, não veio para curar, não veio para fazer milagres, que aqui confirma, nessa lição 3, que Jesus estava só apenas mostrando, e para não ficar dúvida para ninguém, que só quem conseguia fazer aquilo seria Deus, com a sua divindade. Então ele não veio para curar, para curar enfermos, ele veio com um processo que nós vimos na aula anterior para salvação. Todo esse processo do ministério de Jesus foi para testificar a sua divindade, para não, em nenhum momento, alguém ter dúvidas. E aí Jesus,
vence o inferno e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa autoridade, uma confirmação do seu poder. E aí, e a morte? Jesus vence a morte. Porque quem além de Jesus, poderia vencer a morte, senão o próprio Deus? Então, e aí continua, os evangelhos estão repletos de suas manifestações divinas, como eu falei anteriormente, dando alguns exemplos do seu sobrenatural. Claro exemplo disso é o fato de Jesus ter perdoado os pecados do paralítico de Cafarnaum e por diversas vezes ter recebido adoração. Ele afirmou ser o grande eu sou. Lá no Antigo Testamento, Abraão, quando recebe a missão para libertar o povo, ele diz, se o faraó perguntar, quem é esse Deus? Qual o nome desse Deus? Deus se revela para Abraão e diz, diga para ele que apenas eu sou o que sou. E Jesus Cristo também faz isso. Faz isso também, quando lá em João 9,36, ele afirmou ser o grande eu sou. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou antes de Abraão, eu sou o próprio Deus. Olha Deus, diversas vezes, Deus se revelando a seu povo nas Escrituras, e às vezes as pessoas até hoje dizem assim, mas ninguém nunca viu Deus. Mas quando ele está com Filipe, e eu falei isso na aula passada, eu vou repetir de novo, Filipe diz, mestre, mostra-nos o Pai. Aí Deus diz para Filipe, Filipe, quanto tempo eu estou convosco, que vocês não perceberam ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Nós somos um só. Ele se revelou, se fez revelar. Então a gente tem que ler as Escrituras e acompanhar o que está explícito nas Escrituras. Então nós já falamos aqui da natureza humana de Cristo. Pegamos os fatos, que ele teve fome, teve sono, que ele teve cansaço, segundo partes de referências que eu passei. Nós vimos agora que Deus se revela como Deus. Falamos dos seus milagres, que só algo divino poderia fazer todos esses milagres. E aí agora nós estamos confirmando que Cristo mais uma vez diz que eu sou o que sou. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Confirmando a sombra do Velho Testamento no Novo Testamento. Então um complementa o outro. Não existe um mais importante do que o outro. Os dois são importantes. E vamos para o nosso terceiro tópico, que fala sobre principais heresias sobre a natureza de Jesus. Eu destaquei aqui, amados, tem várias, mas eu destaquei duas para nós conversarmos aqui sobre o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Vamos lá. Os agnósticos deram muito trabalho à igreja dos tempos apostólicos. Seu pior período ocorreu em 135 a 160 depois de Cristo. Seus ensinamentos não passavam de enxertos das filosofias pagãs, das doutrinas cristãs mais importantes. Eles negavam o cristianismo histórico, afirmando que o Senhor Jesus jamais teve um corpo como o nosso. Olha, nós já discorremos aqui na Bíblia o tanto que Jesus fez, foi registrado, ou seja, e os agnósticos ainda negavam essa verdade escrita, e catalogada e confirmada. Segundo eles, o corpo de Cristo existia apenas aparentemente, como Jesus Cristo vive 33 anos e vive aparentemente. 33 anos sólidos, que nós já falamos que ele teve fome, teve sede, fez milagres. Então os agnósticos, na verdade, eles são... O que quer dizer a palavra agnóstico? Gnóstico quer dizer conhecimento, mas com prefixo agnóstico é a negação. Negação do conhecimento. O que é que o agnóstico prega?
de forma mais simplória. O agnóstico são pessoas que não acreditam no que é, só acreditam, aliás, no que é palpável ou no que a ciência pode provar. Então jamais a fé vai existir para ele. Alma, espírito, divindade. Porque eles só acreditam naquilo que a ciência pode provar. Agora imagine naquela época. O povo vivendo da fé, da pura fé, e os agnósticos discutindo sobre a ilusão da cabeça de vocês sobre essa pseudo-fé. Então os agnósticos, amados, de forma... Eles nem acreditam em algo... Como é que eu posso dizer? Nenhuma, não é no cristianismo. Eles não acreditavam em nenhuma ideologia religiosa e nem na metafísica, ou seja, no transcendente, no pensamento. Hoje nós sabemos que o pensamento, o que é que o Senhor diz? A gente não peca só por ação. Olha o que é que Cristo, falando de algo metafísico, nos dá mais responsabilidade. Nós não pecamos quando a gente comete o ato. Nós pecamos quando nós pensamos no ato. Ou seja, o pensamento já traz o pecado. Por isso que na palavra do Senhor existe um processo chamado de metanoia, mudança de pensamento. Como que eu pensava antes de ser cristão? Como que eu penso hoje, depois de ser cristão? A palavra diz que depois que aceitamos Jesus, somos nova criatura. Eis que tudo passou e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, se fez na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa forma de ver. Quando a palavra diz que a palavra tem poder, e ela tem poder mesmo. Quando você pensa de forma negativa, você está atraindo coisas negativas. Quando você é positivo, você é verdadeiro, você tem a essência de Cristo dentro de você. Então, só para resumir do agnóstico, eles só acreditavam naquilo que eles podiam ver ou que a ciência podia provar. E nós sabemos que a nossa fé não é palpável. Nossa fé é uma crença interna. Porque se alguém perguntar, você já viu Deus? Não. Você acredita nele? Acredito. Isso é fé. Muitos que nem são cristãos têm essa fé e não sabem. Ele diz assim, eu acredito em Deus. Então ele tem fé. Porque como é que você crê em algo que você não pode pegar? Como é que você crê em algo que você não viu, que você não vê? Que quem viu foi quem conviveu com Cristo naquela época lá, 2020 anos atrás. Então, o processo de fé é muito mais transcendente do que o que a física, do que a ciência pode provar. E o Senhor diz isso bem claro. Mudança de pensamento, metanoia. Como eu pensava, como eu penso agora. E o gnosticismo, para fechar, não acredita na metafísica, no transcendente, no cognitismo. Eles só acreditam naquilo que a ciência pode provar e que é palpável. O que, para nós, a gente tem os dois caminhos. A gente acredita na ciência, mas a nossa fé é inabalável. A gente acredita no Salvador, no Cristo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo também é Deus, é o próprio Deus. Amém? O segundo subtópico sobre a heresia, sobre a natureza divina de Jesus, fala de apolinarismo. Quem foi Apolinário? Bispo de Laodiceia. Nasceu em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Ele afirmava que Jesus não tinha espírito humano, porque em sua encarnação o Logos ocupou o lugar da alma. Afirmou ainda que quem põe em Cristo sua confiança, como homem, destrói-se de racionalidade, ou seja, a gente é doido. Ele dizia, esse bispo Apolinário, que quem acredita em Cristo é doido. Ou seja, destrói-se racionalmente, ou seja, não pensa de forma racional. E torna-se indigno da salvação. Olha a concepção. Olha a cegueira. Eu nem li tantos fatos. Só os poucos referências que eu puxei da Bíblia, que nós lemos nas Escrituras, já mostra da divindade humana, já mostra da divindade, da naturalidade humana, da divindade celestial. E a vivência, e toda a história, e todos os livros,
E esse bispo Apolinário vem dizer que quem acredita em Cristo é irracional. Ou seja, destituiu-se da racionalidade. Acho que doido era ele, na verdade, né? Só uma colocação minha. Essa doutrina contraria a ortodoxa Bíblia, pois a palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Para refutar o que esse bispo Apolinário vendia, e muitos compraram e viraram apolinarismo, os apolinaristas, que também acreditavam nele. Olha o que é que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E aí nós vamos finalizar aqui esse terceiro tópico. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Homem, versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção, ou seja, em redenção dos nossos pecados, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos ler de novo, que é muito importante, que refuta tudo aquilo. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Olha o que ele diz. Jesus Cristo, homem, ou seja, natureza humana, o qual se deu a si mesmo. Agora está falando de Deus. Quem se deu a si mesmo? Deus, que se fez carne. Em preço de redenção por todos, ou seja, Jesus Cristo. Primeiro diz o texto que, por um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, vírgula, homem. Natureza, para fechar nossa lição, essa é a chave que vai fechar a lição de hoje. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, vírgula, o qual se deu a si mesmo, Deus, se fez carne, em preço de redenção por todos, em redenção dos nossos pecados, porque nós não poderíamos, e Ele, Deus, fez isso por nós, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, qual o tempo dele? Ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus fez algo e perdurará isso para toda a eternidade. A seu tempo. Que tempo? Aquele não. Porque está escrito que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, amados irmãos. Glória a Deus. Essa aula, amados, na verdade, a gente tem subsídio aqui para conversar aqui uns 3, 4 horas e ainda ficar coisas ainda para depois. Porque a gente tem que fazer um resumo aqui muito grande por conta do horário. Não vejo a hora de estar na sala de aula, que a gente tem um tempo a mais para a gente estar discorrendo, discutindo, trazendo pontos para agregar mais valor ainda. Mas assim, na conclusão, vamos para a nossa conclusão. Assim como é herético negar a divindade de Cristo, da mesma forma é negar a sua humanidade. Ou seja, falamos que ele foi humano e foi divino. Devemos reconhecer e defender a ortodoxa Bíblia a respeito das duas naturezas de Jesus, pois ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, a finalização dessa aula é com o início do título. Nosso Deus é um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E só para finalizar, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus Cristo falando para a humanidade. E aí diz em João: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traduzindo, se Jesus Cristo vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados irmãos, chegamos ao final de mais uma aula dominical na sala de jovens, e eu estou vendo aqui muitos jovens aqui, irmão Diego, o jovem irmão Diego, a jovem irmã Juliane Gonçalves, a jovem Vanusa, louvado seja o nome do Senhor, o jovem Cleito, o jovem Ivan, Deus te abençoe. Ou seja, ser jovem não é ter 17, 18 anos. Ser jovem é entender a essência de Cristo, porque a juventude é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos que assistiram até agora essa live. Deus abençoe aqueles que logo mais assistirão essa live aí pelo YouTube, pelo canal da Canaã. Que Deus abençoe grandemente, e como sempre fazemos, vamos orar, finalizando essa aula abençoada em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, graças te rendemos uma vez mais e te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concede de estar aqui, Senhor, através de uma live, falando, Senhor, aos teus filhos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos saber. A tua palavra diz que teu povo perece por falta de conhecimento, mas está aqui, Senhor, o teu povo, aqui na live, aprendendo, buscando mais de ti, Senhor, buscando o conhecimento do alto, para que cada vez mais possamos ser no caminho onde a qual tu quer que nós estejamos, no teu caminho da salvação, no caminho da paz. Que tenhamos, Senhor, uma tarde abençoada com a tua presença, que logo mais, Senhor, tenhamos um culto abençoado, Senhor, que derrame do alto unção, poder e graça, para que cada vez mais, Senhor, as pessoas venham a conhecer a tua palavra, o teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Aqueles que não conhecem a tua palavra, toca no coração, leva, Senhor, a tua casa, para que lá, Senhor, a semente seja plantada e o Senhor possa, Senhor, germinar e crescer. Porque o plantar é nosso e o crescer é do Senhor. Tenha uma tarde abençoada, amados. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver mais aqui quem está aqui para me mandar um alô. Erivânia, Deus abençoe. Irmão Ivan, Deus abençoe. Irmão Cleito Lopes, Diego, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Até logo mais à noite. Irmã Vanusa, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo domingo, se assim o nosso Deus o permitir. Obrigado, meus irmãos. Uma boa tarde.